O Apocalipse revelado, desvendando os mistérios do livro de João. O Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada, você sabe disso, porém, ele também é conhecido como a revelação de Jesus Cristo, de acordo com o seu primeiro versículo, que assim diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Esse fato está registrado em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. E é isso mesmo, meu irmão, este livro veio diretamente das mãos de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para as nossas vidas, para nos mostrar com a devida antecedência tudo o que está por vir. E quem foi o escolhido para registrar essa revelação? Ninguém menos que o apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava. João também escreveu o Evangelho de João e as 3 epístolas que levam o seu nome. Mas o livro do Apocalipse, ele é distinto de todos os seus demais escritos. Ele é um livro profético, cheio de visões, símbolos e mensagens codificadas. Guarde isso porque é muito importante. Mas por que Deus deu essa revelação a João? A resposta também está no versículo que acabamos de ler, para mostrar aos seus servos, ou seja, para nós que cremos, o que brevemente vai acontecer. Deus sempre quis que a sua igreja soubesse, com a devida antecedência, que apesar de todas as tribulações e perseguições que vêm por aí, Ele está no controle, Ele tem o plano traçado e esse plano, meu irmão, ele termina com a vitória inquestionável e final do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E para quem João escreveu o livro do Apocalipse? Ele escreveu para as 7 igrejas da Ásia Menor, conforme indicado em Apocalipse capítulo 1, verso 4. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Porém, guarde isso, é muito importante. A mensagem do Apocalipse não se refere apenas para aquelas igrejas. Lembra-se que eu falei que o livro do Apocalipse tem mensagens codificadas? Pois bem, essas mensagens direcionadas às igrejas da Ásia são também para nós, a Igreja de Cristo, nos dias de hoje. Aleluia! Pois bem, guarde também o seguinte: guarde que o Apocalipse não é um livro que fala sobre questões futuras. Ele é um livro atual, presente, e nos desafia, nos dias de hoje, a viver sobre a luz da eternidade, a permanecermos firmes na fé, para que nós possamos vencer o pecado e buscar todos os dias a santidade. Amém? Então, quando nós lemos o Apocalipse, não estamos apenas desvendando mistérios futuros, nós estamos também descobrindo como viver os dias de hoje, em meio a este mundo caído, com a esperança, e não só a esperança, mas também a certeza de que Deus está no controle e que a vitória final é dele. Aleluia! Que esta certeza te encoraje, te fortaleça também na sua jornada espiritual todos os dias em direção ao céu. Amém? Seja muito bem-vindo, meu irmão ou irmã que me ouve. Eu sou o pastor Cláudio Corgozinho e eu te agradeço por você estar assistindo a mais este vídeo. Eu tenho certeza absoluta que essa mensagem vai ser uma bênção na sua vida e fortalecerá ainda mais a sua fé em nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Antes de nós prosseguirmos, eu quero te pedir algo muito importante, que você deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se também no nosso canal e ative as notificações para receber todos os nossos conteúdos, vídeos como este que vão abençoar você e a sua família. Isso é muito importante, é essencial para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com esta mensagem. Amém? Caso queira ver algum conteúdo específico sobre a Palavra de Deus aqui no canal, sinta-se à vontade para sugerir nos comentários abaixo, porque eu leio todos. E o meu muito obrigado por sua participação e que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus. Pois bem, vamos voltar então às 7 igrejas mencionadas no Apocalipse. Bom, agora que nós entendemos o propósito e o contexto do Apocalipse, vamos nos aprofundar em um dos seus primeiros e mais importantes tópicos. Vamos entender o que são, quais são essas 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos entender a mensagem dirigida a cada uma dessas igrejas e como essas mensagens se aplicam nas nossas vidas enquanto cristãos nos dias de hoje. Amém? Pois bem, as 7 igrejas mencionadas em Apocalipse, capítulos 2 e 3, eram comunidades reais, de crentes reais, que existiam na época de João. Elas estão localizadas onde hoje é a Turquia, e essas 7 igrejas são Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Porém, além dessas 7 igrejas reais, elas também simbolizam a Igreja de Cristo em todas as épocas, inclusive a época atual. Vamos começar então entendendo a mensagem que foi direcionada à Igreja de Éfeso. A mensagem está em Apocalipse 2, versos 1 a 7. Uma igreja ativa e trabalhadora, que não tolerava o mal, mas que infelizmente havia abandonado o seu primeiro amor a Jesus. Essa é uma advertência para nós, nos dias atuais, de que não devemos permitir que o nosso zelo por fazer a obra de Deus substitua o nosso amor por Ele. Em seguida, temos a igreja em Esmirna, está em Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11. Uma igreja perseguida e pobre segundo o mundo, mas rica aos olhos de Deus. A mensagem aqui é de encorajamento para nós quando enfrentamos provações e sofrimentos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, está em Apocalipse capítulo 2, versos 12 a 17. Uma igreja que, apesar de fiel em meio a uma cultura pagã, tolerava falsas doutrinas. Olha que triste. A lição para nós é a importância de manter a verdade do evangelho puro e não comprometer a nossa fé com outras crenças e inserções. Amém? Sobre a igreja de Tiatira, está em Apocalipse capítulo 2, versos 18 a 29, é a quarta igreja, uma igreja que, apesar das suas boas obras, permitia a influência de falsos ensinamentos, e isso é terrível. Ou seja, o sincretismo de outras crenças, a mistura de outras crenças com o evangelho puro. E a mensagem é clara: devemos estar vigilantes contra qualquer ensino que desvie da palavra de Deus. A quinta igreja é a igreja de Sardes, está em Apocalipse capítulo 3, versos 1 a 6. É uma igreja que tinha uma reputação de estar viva, mas na verdade estava morta. Isso nos lembra que Deus vê além de todas as aparências. Ele conhece a verdadeira condição do que está por dentro em nós, do nosso coração. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia, está em Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13. Uma igreja fiel que tinha pouco poder, mas que guardava a palavra de Deus. Aqui nós somos lembrados de que a fidelidade ao Senhor e à sua palavra é muitíssimo mais importante do que o sucesso aos olhos do mundo. Glória a Deus por isso. Por fim, temos também a igreja de Laodiceia. Está em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Uma igreja rica e autossuficiente, porém espiritualmente pobre aos olhos do Senhor. Este é um lembrete de que a nossa confiança deve estar sempre em Deus e não nos nossos próprios recursos. Amém, meu irmão? Cada uma dessas igrejas tem uma lição importante para nós, uma mensagem que nos desafia a examinar os nossos corações e a maneira como nós estamos vivendo a nossa fé. Éfeso, por exemplo, nos lembra da importância do amor de Cristo acima de todas as demais coisas. Esmirna nos ensina que mesmo em meio à perseguição e à pobreza, nós somos ricos quando temos Jesus Cristo. A igreja de Pérgamo nos adverte sobre o perigo de tolerar falsas doutrinas e nos chama a nos mantermos firmes na verdade do Evangelho. A igreja de Tiatira nos alerta sobre a influência de ensinamentos que se desviam da palavra de Deus e nos incentiva a perseverar em boas obras, guiados sempre pela verdade do Espírito Santo, confirmado em nossos corações. Sardes nos exorta a não sermos cristãos apenas na aparência, mas devemos buscar uma fé genuína e viva em Jesus Cristo. Filadélfia nos inspira a permanecermos firmes, fiéis à palavra de Deus, mesmo quando somos pequenos aos olhos do mundo. E Laodiceia nos lembra que a verdadeira riqueza só pode ser encontrada em Deus, não nos bens materiais ou no sucesso do mundo. Portanto, ao lermos as cartas às 7 igrejas no Apocalipse, somos chamados a refletir sobre a nossa própria vida e fé. Somos convidados a nos aproximarmos de Deus, a cultivar o nosso amor por Ele, a manter a fidelidade à Sua palavra e a buscar a verdadeira riqueza que só podemos encontrar em Cristo Jesus. E, acima de tudo, somos encorajados a manter a nossa esperança no nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é, sim, o verdadeiro vencedor. Amém? Bom,
Compreender o cenário em que o Apocalipse foi escrito nos ajuda também a entender melhor as suas mensagens. Vamos então dar um passo atrás na história. O livro do Apocalipse, como mencionado anteriormente, foi escrito por João no final do primeiro século depois de Cristo, durante um período de perseguição intensa, ferrenha aos cristãos, sob o reinado do imperador romano Domiciano. Ao recusar-se a adorar o imperador como um deus, as pessoas eram consideradas traidoras e muitos cristãos pagaram com a própria vida por sua fé em Jesus Cristo. Neste contexto de adversidade, João, que estava exilado na ilha de Patmos por sua pregação ousada do Evangelho, recebe então a visão que se tornaria o livro do Apocalipse. E a mensagem central dessa visão, que ecoa em cada um dos seus capítulos, é uma verdade poderosa: Jesus Cristo é vencedor. Apesar das dificuldades, da perseguição e do sofrimento, Cristo reina supremo e um dia retornará para julgar o mundo com a verdadeira e única justiça. Além disso, é importante notar que o Apocalipse é escrito em um gênero literário conhecido como apocalíptico. Este gênero, comum no tempo de João, é marcado por visões simbólicas e imagens vívidas. Por isso, muitas das descrições no Apocalipse são simbólicas, representando verdades espirituais profundas. Por exemplo, quando lemos sobre o dragão, o anticristo e a Babilônia, não devemos procurar por criaturas literais ou locais físicos. Em vez disso, nós devemos entender que esses termos simbolizam o mal, a oposição a Deus e ao seu povo, e os sistemas mundanos que se opõem ao reino de Deus. Portanto, ao lermos o livro do Apocalipse, é crucial que busquemos entender não apenas as palavras de forma literal, mas também o significado, os símbolos espirituais que estão por trás delas. E, acima de tudo, devemos lembrar que a mensagem central do livro do Apocalipse não é medo ou muito menos sobre desesperança, mas, mais uma vez eu quero reforçar, é sobre a vitória final e gloriosa de Jesus Cristo sobre todo o mal. Amém? O Apocalipse é repleto de simbolismo, como eu venho dizendo desde o início do vídeo. Este é um elemento importante do gênero literário apocalíptico e, portanto, para entender a mensagem do livro, é muito importante que nós venhamos a aprender e interpretar cada um desses símbolos. Vamos então desvendar apenas alguns deles, porque de fato são muitos. Em primeiro lugar, temos o número 7. Este número aparece frequentemente no Apocalipse e simboliza a perfeição e completude de Deus. As 7 igrejas, as 7 trombetas, os 7 selos e os 7 Espíritos de Deus são alguns dos exemplos de onde este número é usado, cada um trazendo uma mensagem especial para nós. Em seguida temos o Cordeiro. Este é um dos símbolos mais poderosos do Apocalipse e representa a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. A imagem do Cordeiro, que foi morto e agora está vivo, simboliza o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Demonstra o seu poder sobre o pecado e sobre a morte. Aleluia! A besta é outro símbolo muito importante que nós precisamos estar atentos. Ela representa o mal em todas as suas formas, incluindo governos e sistemas mundanos, onde nós inclusive estamos inseridos, tudo isso que se opõe a Deus e persegue o seu povo. Apesar da sua aparência ser assustadora, pelo próprio nome, a besta é finalmente derrotada pelo Cordeiro, ou seja, por Jesus Cristo. E isso nos lembra que não importa quão poderoso o mal possa parecer, ele não é páreo para o poder do nosso Deus. Amém? Outro símbolo recorrente é a mulher vestida de sol em Apocalipse capítulo 12. Ela representa o povo de Deus, tanto Israel, que deu à luz o Messias, quanto a igreja, que é perseguida, mas protegida por Deus. E por fim temos a Nova Jerusalém, a cidade celestial descrita nos últimos capítulos do livro do Apocalipse. Ela simboliza a morada eterna dos seguidores de Jesus Cristo, ou seja, é para onde você está se dirigindo, é aonde você vai morar, um lugar de paz, alegria e comunhão eterna e perfeita com o nosso Deus. Amém? Ao desvendar todos esses símbolos, podemos entender um pouco melhor as mensagens que Deus quis nos transmitir através do livro do Apocalipse. Não são mensagens de medo, mais uma vez, são mensagens de esperança, de encorajamento e principalmente a revelação sobre a vitória final de Jesus Cristo.
E assim, mesmo diante de todos os desafios da vida, somos lembrados que, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8,37, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo. Comemore, meu irmão. Embora o livro do Apocalipse possa, à primeira vista, pelo menos, parecer um texto de medo e desespero com suas visões de julgamento e destruição, na verdade, ele é um livro de esperança. Eu gosto de reforçar essa mensagem. A esperança do Apocalipse está fundamentada na figura central de todo o livro, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. É ele quem abre os 7 selos, Apocalipse 5:5, vence a besta, Apocalipse 17:14, e retorna em glória, está em Apocalipse 19, de 11 a 16. Em meio a todas as tribulações e conflitos retratados no livro, Jesus nos é apresentado, aleluia, como o único vencedor supremo de todo esse combate, de toda essa batalha. O Apocalipse também nos dá uma visão da glória futura que nos espera. Nos últimos 2 capítulos do livro, vemos a descrição detalhada da Nova Jerusalém, a cidade celestial onde Deus habitará com o seu povo. Ali, a Bíblia nos diz: Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. É uma promessa. Não haverá mais morte, outra promessa, nem tristeza, mais uma, nem choro, nem dor. Todas essas promessas estão em Apocalipse 21, verso 4. Esta é a certeza que temos como cristãos, uma certeza que não está ancorada nestas coisas do mundo passageiro, mas numa promessa de um Deus que não mente, em um mundo futuro onde a justiça, a paz e o amor de Deus reinarão por toda a eternidade de forma suprema. Amém? E esta certeza a Bíblia nos assegura jamais nos decepcionará. Por isso, ao lermos o livro do Apocalipse, não devemos nos concentrar nas imagens de destruição e julgamento, mas sim na imagem do Cordeiro vitorioso e na promessa da Nova Jerusalém, pois Paulo nos escreveu em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, chegamos ao fim desta jornada pelas páginas do livro do Apocalipse, um livro que, apesar de envolto em mistérios e símbolos, nos traz uma mensagem de esperança e vitória em Cristo Jesus. O que é que você precisa guardar a respeito do livro do Apocalipse? Simplesmente que o nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos e Ele está no controle de tudo que está para acontecer. Ele está no controle de tudo que está acontecendo nesse exato momento. E tudo que está acontecendo e que ainda irá acontecer tem uma única direção, a direção para que haja a justiça de Deus sendo aplicada nesse mundo. Em meio a todas as tribulações, lutas e adversidades desta vida, somos chamados a fixar os nossos olhos no Cordeiro, que foi morto e reviveu, e que tem nas mãos o controle de toda a história. Como o profeta Isaías escreveu: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse texto está em Isaías 41:10. Lembre-se das palavras do próprio Senhor Jesus, quando disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33. Essa é a grande promessa do Apocalipse e do Evangelho, a vitória de Jesus Cristo sobre o mal, sobre o pecado e sobre a morte. Aos que confiam nele, Jesus faz uma promessa maravilhosa em João 14:3. E se eu for e vos preparar lugar, virei novamente e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a certeza que nos aguarda, uma morada eterna ao lado do nosso Salvador, num lugar onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem sofrimento. Portanto, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te convido a fazer isso hoje mesmo, agora mesmo. Convide-o para ser o seu Senhor, ser o Salvador único e pessoal da sua vida. Confesse a Jesus os seus pecados e aceite o perdão dele. Pois como está escrito em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! Esta é a mensagem do Apocalipse, uma mensagem de fé na vitória que já está determinada, prevista em Jesus Cristo. E essa mensagem que eu espero que você leve consigo no dia de hoje, que independentemente de tudo que você está passando agora, de todas as circunstâncias que você pode estar vivendo,
tenha essa certeza. Aquele que começou a boa obra em mim, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Esse texto está em Filipenses 1, verso 6. Amém? Eu agradeço por você ter assistido até aqui e eu espero que este vídeo sobre o Apocalipse revelado, onde nós desvendamos os mistérios do livro de João, tenha tocado profundamente o seu espírito. Agora eu gostaria de conhecer a sua opinião sobre este vídeo nos comentários abaixo. E caso queira sugerir um tema para o próximo conteúdo do canal, sinta-se à vontade para fazê-lo. E se você sentir no seu coração o desejo de colaborar com o meu ministério e compreende o significado de uma semente de honra, eu vou deixar as informações para contribuição na descrição abaixo. Para facilitar a sua contribuição, eu vou disponibilizar as informações para Pix ou Zelle se você estiver nos Estados Unidos, tudo isso na descrição deste vídeo. Não se esqueça mais uma vez de deixar o like e compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas que você puder, porque esta mensagem precisa alcançar mais corações. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.